Bem-vindo à primeira edição de Radar Global. Aqui abordamos assuntos preementes da atualidade e a guerra na Ucrânia é incontornável. Comigo tenho o general Luís Valença Pinto, ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, é professor da Universidade Autónoma de Lisboa, é também investigador em relações internacionais e conta com uma centena de livros e artigos publicados sobre defesa e segurança. Senhor General, obrigado por estar connosco. Eu coloco-lhe uma primeira questão que tem a ver com o nuclear. Há cerca de alguns dias tivemos a notícia de que caças russos entraram em espaço aéreo sueco com armas nucleares. O que é que nós podemos entender desta? Bom, em primeiro lugar, se me permite, só uma correçãozinha. Eu não tenho uma centena de livros, eu tenho uma centena de capítulos de livros e artigos. Não tenho nenhum livro. Tenho estudos, sim, em parceria com colegas, mas livros não tenho. É bom que, enfim, respeitar a verdade das coisas. Quanto a isso que está a fazer o favor de me referir, é uma notícia que passou muito desapercebida na comunicação social e na consciência política em torno deste conflito. A acontecer, e eu ponho a questão sob essa reserva, a acontecer não vejo que possa querer dizer outra coisa que não uma ação de intimidação / demonstração da Rússia para com os suecos. Por um lado, porque, como é público e notório, a Suécia tem sido parte do esforço ocidental em tudo isto, tem dado sinais que poderá considerar uma eventual adesão à NATO, ou pelo menos um reforço da aproximação que já hoje tem, embora, por exemplo, a Finlândia dê sinais mais explícitos. A Suécia tem uma muito maior tradição de neutralidade efetiva, independente, e por isso o seu compromisso é menor. Mas há o perigo nuclear aqui? Ouça, se quer que lhe diga, eu acho que não pode haver e que não deve haver. Nós, há muitos anos, sabemos, nomeadamente depois de Hiroshima e de Nagasaki, que as armas nucleares são armas políticas. E o porquê que se rotula as armas nucleares como armas políticas? Porque, em verdade, não há nenhum objetivo militar que se possa justificar o emprego de armas nucleares. Tal é a escala devastadora e destruidora dessas armas, perante as estruturas físicas, certamente, mas, muito mais importante, perante a vida humana, vegetal, animal, etc. Mas há outras armas de destruição em massa? Há outras armas de destruição em massa, ou melhor, não deve haver, mas porventura há. Que serão mais fáceis de ser utilizadas. São armas muito mais fáceis de aceder e muito mais fáceis de utilizar. As armas biológicas, em primeiro lugar, se coloca isso numa escala de facilidade de produção, estão proibidas desde uma convenção que data de 1972, que primeiro se chamou Convenção de Londres, Washington e Moscou, e hoje se chama a Convenção das Armas Biológicas, a que praticamente todos os países do mundo aderiram, porque as armas biológicas têm o paradoxo de, embora sendo de fácil produção, são também de difícil emprego, porque o seu emprego é muito problemático do ponto de vista do controle dos efeitos. E, como se costuma dizer um pouco em gíria, facilmente quando se está perante o emprego de armas biológicas, ou na eventualidade de se estar perante o emprego de armas biológicas, facilmente o feitiço se pode virar contra o feiticeiro, se me permite o simplismo da linguagem. As armas químicas vêm num patamar seguinte, mas também elas estão proibidas na produção, na armazenagem, no emprego, embora quando foram proibidas, muito mais recentemente do que as armas biológicas, tenha sido estabelecido um período relativamente extenso que ainda não terminou para a completa destruição dos estoques, que eram muito significativos. Havia não poucos países, em muitas latitudes, que possuíam armas químicas, e nem todos as destruíram completamente, até à data presente. As Nações Unidas criaram uma organização para monitorizar esse processo de destruição das armas químicas, que tem agido fantasticamente, a ponto de, há poucos anos atrás, de ter sido justamente distinguida com o Prémio Nobel da Paz, mas a verdade é que há ainda muitos atores que têm armas químicas. A NATO avisou que o uso de
de armas químicas seria uma linha vermelha? Sim. Eu acho que o que a NATO quer dizer é que todo o emprego de armas de destruição massiva será uma linha vermelha. E cita o caso das armas químicas porque é aquele, se quiser, eventualmente mais disponível ou mais provável. Mas se houver emprego de armas de destruição em massa, incluídas armas radiológicas, e eventualmente, com certeza que se está perante a transposição de uma fronteira. E as coisas mudarão de enquadramento político e estratégico. E então não será fácil, por exemplo, alguém que esteja interessado no envolvimento direto da NATO criar uma situação em que force a NATO a entrar? Por exemplo, imaginemos alguém da Ucrânia que simule ou que realize um ataque semelhante. É possível? Tanto quanto é legítimo pensar, não é possível porque a Ucrânia não tem armas nucleares. Quando a União Soviética implodiu, colapsou e se desmembrou, havia armas nucleares na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia e no Cazaquistão. E foi acordado que essas armas seriam todas transferidas para a Rússia. O caso da Ucrânia foi um caso muito singular, suscitou um acordo, o chamado Memorando de Budapeste, datado de 1994, que comprometeu a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e o Reino Unido, e nos termos desse acordo de 1994, a Ucrânia aceitou transferir para a Rússia 3.000 armas nucleares, que era o que tinha, 3.000 ogivas, o que fez, em 1996, todo esse armamento estava transferido para a Rússia e foi no quadro do mesmo acordo estipulado que a Ucrânia aderiria ao Tratado de Não Proliferação como potência não nuclear, o que fez, e também estava estipulado que as potências signatárias, não a Ucrânia, as outras potências signatárias, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia, assumiam o compromisso de garantir e de proteger a independência, a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, o que me parece que os Estados Unidos e o Reino Unido têm feito, mas não a Rússia. Mas não ficou também estipulado que a NATO abastecia de avançar mais para leste? Não, isso é uma absoluta falácia. Pode ter havido, e eu não estou nem eu, nem praticamente certamente ninguém, pode estar em posição de dizer que a pessoa A ou a pessoa B, falando em nome do país A ou do país B, membro da NATO, fez declarações nesse sentido a um contraparte russo. A NATO, enquanto organização, nunca assumiu essa postura, nem nunca sequer esteve em cima da mesa. O que esteve e está em cima da mesa da NATO, e desde a fundação da Aliança em 1949, é uma política dita de porta aberta. A NATO está aberta a considerar a possibilidade de outros países que o queiram livremente se manifestarem como candidatos à adesão. E depois, naturalmente, que há um conjunto de requisitos que tem que ser verificado, negocia-se uma espécie de caminho crítico para a verificação progressiva desses requisitos e concretiza-se a adesão. E foi assim que em 1999, só para me situar no tempo pós-Guerra Fria, entraram os primeiros países vindos do espaço que até aí estava sob tutelas e julgo soviéticos. Foram, como sabe, a Hungria, a Polónia e a República Checa. A única vez em que a NATO se excetuou desta postura de disponibilidade e depois verificação de condições após livre manifestação de vontade dos países candidatos foi no caso da Ucrânia e da Geórgia, em que em 2008, na Cimeira de Bucareste, eu estava lá, eu fui parte desse processo de discussão prévia e depois do que aconteceu na Cimeira, a NATO fez um convite à Ucrânia e à Geórgia para considerarem a adesão à NATO. Foi uma questão muito difícil, foi uma questão que dividiu muito a aliança, não depois dela tomada, porque acabou, como é sempre obrigatório na NATO, de ser tomada por unanimidade, mas na fase de preparação para essa cimeira, e no próprio dia da cimeira, antes disto se concretizar, era manifesto que havia uma divisão muito grande. Por um lado, havia certamente a Polónia e os Estados Bálticos a querer promover este convite à Ucrânia e à Geórgia, e suspeitava-se que os Estados Unidos também estariam nessa linha, mas os países da velha Europa, e designadamente da Europa Ocidental, Portugal,
Um deles era claramente contra. Isso não tinha nada a ver com a Ucrânia, ou com a Geórgia, tinha que ver apenas e só com a constatação muito objetiva que a Ucrânia e a Geórgia não reuniam nenhumas condições, estavam longíssimo de reunir naquela data as condições necessárias para se tornarem membros da NATO. Também a Rússia não foi parte desta equação, foi apenas uma consideração objetiva das condições que a Ucrânia e que a Geórgia reuniam. E esta análise de que eles não tinham as condições para o efeito manifestou-se tão correta que em 2022 continua a ser assim. Nem a Ucrânia, nem a Geórgia, por razões de vária ordem, política, social, militar, etc., reúnem um conjunto de requisitos que são considerados necessários para se ser membro da... Voltando um pouco atrás, relativamente às armas químicas e à linha vermelha da NATO, a Rússia parece ter falhado em muitos aspectos nesta ofensiva e nestas operações. Não seria um momento oportuno, do ponto de vista militar, envolver a NATO, digamos, de uma forma mais direta, uma vez que temos a Rússia em contrapé? E desse modo, imagino que a CIA forneça armas químicas aos ucranianos e simule um ataque russo para justificar uma entrada no país. Isso é pressupor que os Estados Unidos têm armas químicas. Eu não parto desse pressuposto. E, além disso, esse raciocínio é um bocadinho, peço desculpa de o dizer, um pouco conspirativo, e eu, muito embora saiba que na vida internacional há muitas coisas bizarras, tendo sempre a não... Sabe que política sem realismo é perigosa, mas política sem valores é uma tragédia, uma trafonice. Mas nós também temos visto neste conflito que não há assim muitos valores, pelo menos valores humanos. Há valores, sim, no desigualdade parte do agressor. Sim, exatamente. Vou-lhe pedir licença para, se me permite, concluir um pouco aquilo que eu estava a dizer imediatamente antes sobre este processo da Ucrânia. É porque isto é profundamente contraditório. A atitude russa não tem nenhuma razoabilidade, designadamente quando faz essa invocação do expansionismo agressivo da Rússia. Porque logo a seguir este passo de 2008, a Rússia e a NATO comprometeram-se mutuamente num processo de cooperação mútua. E em 2010 isso foi muito formalmente ratificado no Conselho Estratégico da NATO, aprovado por coincidência aqui em Lisboa, que ainda agora está vigente, provavelmente será substituído lá para o final deste semestre, mas nos termos desse acordo, a NATO e a Rússia consideram-se parceiros privilegiados de cooperação, o que tem muito sentido, porque há um número muito significativo de dossiês de segurança internacional, proliferação de armas de destruição em massa, contra-terrorismo, combate ao tráfico ilícito, nomeadamente de drogas, a questão ambiental, etc., que não dispensam a participação positiva da Rússia. Mas o que eu quero salientar é que quando a Rússia se empenhou nesse processo, em 2010, já esse convite, a meu ver, desajeitado e inoportuno, de 2008, levava 2 anos. E, portanto, também aqui a Rússia cai numa contradição muito manifesta. É uma pergunta um pouco de resposta subjetiva. O que é que vai na cabeça? Eu espero que Putin saiba o que vai na cabeça dele. Mas eu acho que o que vai na cabeça de Putin é uma grande... Eu recentemente publiquei um artigo chamado Os Labirintos de Putin, porque acho que são muitas coisas muito labirínticas que se devem estar a passar na liderança russa, e não cinjo exclusivamente a Vladimir Putin, porque embora a gente saiba que Vladimir Putin não só é o presidente, como um presidente autocrata, despótico e tirânico, e portanto muito a voz dele é que conta de uma forma especial, mas o que nós verificamos, este conflito tem-no demonstrado cada dia com mais clareza, pelo menos assim o avalio, há grandes divergências e nem todas as verdades circulam por toda a gente e nem todas as verdades são iguais para toda a gente. E isso, obviamente, transtorna a possibilidade de qualquer raciocínio. Mas eu acho que o Sr. Putin se iludiu a muitos propósitos, o que me faz pensar que realmente alguma coisa está incorreta, seja na informação, seja na decisão que o Sr. Putin, na informação que chegou ao Sr. Putin, quer na decisão que ele tem tomado. Repare, ele reconstruiu o Ocidente. Era uma noção que se parecia perdida, exato. Agora a gente sabe o que é o Ocidente. Ele pensou e presumiu e disse coisas terríveis em relação à Ucrânia. A Ucrânia hoje, embora seja qual venha a ser o futuro da sua situação de membro da NATO ou da União Europeia, mas a Ucrânia hoje é um país do Ocidente e que está numa posição muito
elevada na geografia do coração dos... Mas então, o que é que falhou? O que é que falhou? Falhou a concepção. Eu acho que falhou tudo. Eu, antes desta guerra acontecer, é evidente que eu estou a dizer isto com a tranquilidade de reconhecer que me enganei. Eu dizia, com muito convictamento, que eu não acreditava que esta guerra pudesse acontecer, esta guerra de conquista. Em primeiro lugar, porque eu não pensei possível, na Europa dos nossos tempos, haver guerra de conquista. Não pensei possível, enganei-me aí. Depois porque, e aqui este aspecto, eu ainda não alterei o meu pensamento, eu não vejo nada que legitimamente se possa conceder ao Sr. Putin. Se o Sr. Putin entra na guerra, ou promove a entrada do seu país na guerra, é porque tem determinados objetivos. Se a gente pensar um pouco quais podem ser esses objetivos, eu não encontro para nenhum deles legitimidade. É a legitimidade legalizar, entre aspas, a anexação da Crimeia, não é? É completamente contrário ao direito internacional. Há alguma legitimidade em legitimar, novamente, entre aspas, a existência de fantoches daquelas repúblicas supostas de Donetsk e Luhansk? Não é. Mais uma vez será contrariar o direito internacional. Há alguma legitimidade em conceder ao Sr. Putin a possibilidade de instalar em Kiev um regime fantoche que lhe seja favorável? Não há. Há alguma legitimidade em conceder ao Sr. Putin uma posição que negue o acesso da Ucrânia ao mar? Não há. Portanto, eu não consegui a priori, e continuo a não conseguir ver nenhuma coisa que de razoável fosse possível e seja possível conceder ao Sr. Putin, a não ser no terreno da cedência, é evidente. Só com uma reserva. Eu acho que é inteiramente natural e legítimo e por aí as coisas ficariam bem se daqui resultasse o reconhecimento de uma autonomia significativa às regiões do leste da Ucrânia, designadamente Donetsk e Luhansk, de proteção das suas identidades culturais, que são russas e russófonas e russófilas, mas sem quebrar a integridade territorial e as fronteiras do Estado ucraniano. Isto é, não como o Sr. Putin queria nos acordos de Minsk, que ele depois acabou ele próprio por rasgar, que era, sim, essas autonomias dentro do quadro da unidade do Estado ucraniano, mas as regiões de Donetsk e de Luhansk, que são, em termos de área de população, muito pouco significativas, ficavam com o direito de veto sobre qualquer decisão do Estado Central ucraniano para tomar esta ou aquela decisão, nomeadamente no que toca à condição eventual de futuro membro da NATO ou da União Europeia, o que evidentemente não pode. Acredita que Putin tem sido mal aconselhado? Acredita que ele entrou na Ucrânia pensando que ia ser recebido de braços abertos? Eu penso que ele acreditou que isso aconteceria muito, designadamente nas regiões do leste, o que nem aí se verificou. E, sabe, os líderes autocratas são sempre líderes solitários e antes de, eventualmente, serem mal aconselhados, há a postura de eles não quererem muito o conselho. E quando querem o conselho, eles infundem um tal temor às pessoas que as pessoas tendem a dizer a esses líderes aquilo que eles imaginam que esses líderes querem ouvir. E o que hoje se sabe, ou pelo menos se julga saber, é que muita gente do inner circle de Putin, ou alguma gente do inner circle de Putin, tem sido afastada. O que na Rússia do Sr. Putin também não sabe bem o que é que quer dizer afastar. É mandar para uns quilómetros de distância ou é outra coisa muito pior? Putin tem sido mal aconselhado ou as ordens de Putin têm sido incompatíveis com o cenário militar? Ou as duas? Eu acho que é um pouco disso tudo. Para um militar, embora eu sou um militar enferrujado, porque há 10 anos que saí da prática militar corrente, mas para um militar mesmo enferrujado, nunca fez sentido, a mim nunca me fez sentido a concepção que eu julgava e julgo entrever na manobra de Putin, do ponto de vista pura e simplesmente daquilo que se passa no terreno. E por outro lado, aconteceu alguma coisa que eu antecipava, que era a má qualidade da tropa russa. Má qualidade, porque o equipamento, exceto na componente aeronáutica, asa fixa e helicópteros, o equipamento russo não é bom. Mas tem os mísseis hipersónicos, há sempre as exceções que confirmam as regras. Tem as armas de fragmentação? Tem. Por acaso é curioso que as armas de fragmentação estão internacionalmente proibidas, mas aparentemente estão a ser usadas pela Rússia. Mas toda a panóplia central
das Forças Armadas Soviéticas, russas, e era assim no tempo soviético, são de má qualidade. E a tropa é má, porque a liderança é má, a população, os soldados russos, quando hoje há uma certeza muito evidente, foram completamente iludidos sobre o que é que iam fazer para a Ucrânia e que tipo de acolhimento deveriam esperar. E por isso não é espantoso que se verifique abandono, que se verifique alcoolismo e que se verifique, sobretudo, tragicamente, um número tão elevado de mortos. E depois estão também a combater, digamos, familiares, porque a Ucrânia e a Rússia são nações irmãs, não é? São nações, pelo menos, muito interconectadas ao longo da história e, portanto, obviamente que é sempre muito difícil traçar aí linhas de corte, não é? Em termos convencionais... E este número exageradíssimo, absolutamente desproporcionado, de morte de líderes militares russos, nomeadamente generais, é estranho e é suspeito. Terá a ver, se calhar, com a falta de vontade de combater? Tem a ver com isso e tem que ver com a consequência disso, que eu não posso excluir que haja ali algum elemento do que se chama friendly fire. Exato, como se tem falado. Em termos convencionais, entre a NATO e a Rússia, em termos militares convencionais, é equilibrado ou para que lado é que a balança pende? Eu penso que é equilibrado, sendo que não tenho nenhuma reserva em dizê-lo, que o equipamento ocidental é de muito melhor qualidade. Exceto, repito, na questão aeronáutica, que eles sempre foram e são muito bons. A aviação de asa fixa e helicópteros. A Rússia poderá ter algumas armas secretas que ainda não utilizou. Tal como do lado da NATO, há armas que não se sabe. Não está utilizando nenhuma arma, portanto, a questão em relação à NATO não se coloca de armas secretas, mas a arma não tem armas secretas. A NATO é bastante transparente. Hoje em dia, há muito pouca coisa que seja altamente classificada no quadro da NATO. Muito pouca. A generalidade do conhecimento que há sobre a NATO hoje é aberto, está disponível, é acessível de uma forma transparente, o que é uma opção, porque isso mostra bem, por um lado, a natureza da organização e, por outro lado, o entendimento que a organização tem que a sua força vem dos governos, mas vem dos governos suportado pelo peso das opiniões públicas respectivas e, portanto, isso um grande esforço para a transparência em todos esses aspectos. Se a Rússia tem armas secretas ou não, enfim, isso não faço ideia, mas quer dizer... Eventualmente, se são secretas, é natural que eu não saiba. Claro, exato. A Rússia recuou, demonstra estar um pouco debilitada, inclusive houve uma nova mobilização de mais de 100 mil homens. Não será, digamos, de um ponto de vista militar, oportuno reforçar os ucranianos com meios de defesa? Julgo que não sei se é oportuno ou não reforçar. O que eu sei que é oportuno e necessário é consolidar as posições que os ucranianos detêm neste momento e, eventualmente, até expandi-las. Se para isso for necessário e vantajoso reforço, pois deve haver. Reforçar só por princípio do reforço não faz sentido. O que faz sentido é, de facto, permitir que os ucranianos não só consolidem as posições que têm conquistado e que têm levado ao recuo das tropas russas, como até possam prosseguir a sua contraofensiva dentro do território ucraniano. Okay. Os requisitos disso, pois só localmente é que podem ser avaliados e, se houver requisitos que recomendem reforço externo, eu acho que para a aplicação dentro do solo ucraniano, isso é razoável e legítimo. De um ponto de vista geopolítico mais alargado, a China não terá aqui uma oportunidade de apanhar a NATO com mais atenção para o seu flanco oriental e encetar algum tipo de ação em Taiwan, uma vez que a NATO não está totalmente disponível? Eu percebo a sua pergunta, mas é preciso começar por responder recordando que a NATO nunca foi um poder no Pacífico, nem pretende ser. A NATO não pretende ser, embora haja uma figura que é a NATO a 360 graus, que aliás tem várias interpretações, mas uma delas, a mais corrente, é a NATO presente em qualquer parte do globo. Isso não quer dizer sempre presente, quer dizer presente onde os interesses legítimos dos Estados-membros recomendarem esse tipo de presença e de intervenção. Portanto, a NATO não é um parceiro
a priori. Sim, mas os Estados Unidos acabarão por... Os Estados Unidos são certamente um parceiro, como agora se constituiu também como parceiro. E são o grande pilar da NATO, não é? São um Estado líder da NATO. Não são um Estado diretor, mas são certamente um Estado líder, e é bom que haja um líder. Infelizmente, durante os anos da administração de Trump, os Estados Unidos não foram Estado líder nem da NATO, nem do mundo ocidental. Agora estão, aparentemente, numa retoma dessa função de líder, que é bom. Mas o líder é o líder que lidera com os outros. Não é diretor, isso é uma questão. Mas não será oportuno para a China neste momento? Não, eu vou voltar à questão chinesa. Primeiro, queria fazer este ponto prévio, que a NATO não é aí, a priori, parte. Em segundo lugar, eu julgo que, como tudo na vida, há possibilidades positivas e riscos a considerar. E eu acho que há esta circunstância. Em primeiro lugar, eu julgo que o que está a passar na Ucrânia, na minha tese pessoal, faz supor que a relação sino-russa, do ponto de vista chinês, é uma relação muito mais de conveniência do que de compromisso. Isto é, a China faz apoio à Rússia, faz parceria com a Rússia, política ou em qualquer outra área, quando isso for da sua conveniência e enquanto for da sua conveniência. Mas a China não assumirá compromissos por via da Rússia. Por outro lado, esta situação trouxe uma coisa nova que o Sr. Putin também, mais uma dos favores que Putin nos fez, além de reavivar a noção do Ocidente, ter revitalizado a NATO, depois de um presidente americano a ter praticamente destroçado há uns anos atrás, é irónico, não é? Mas foi o presidente russo que a revitalizou, mas esta intervenção também trouxe uma coisa nova, quer dizer, que estava no ar, mas não estava a ser concretizada com facilidade e com evidência, que é uma aproximação espontânea, fácil, rápida, entre os Estados Unidos e a Europa. Que era uma coisa que era quase que incompreensível que não acontecesse, mas em rigor não estava a acontecer. E isto agora tornou-se material. Ora, essa boa articulação Estados Unidos-Europa tem o potencial, e permite que eu acentue a noção de potencial, tem o potencial para facilitar aquilo que é do interesse de todo o mundo, que é uma integração da China no sistema internacional e não acaturar a China num canto do mundo ou da história. Portanto, está aqui algum risco e alguma oportunidade, como sempre na vida dos homens. Mas para a China também interessa uma Rússia forte. Não sei se interessa para... Eu acho que a Rússia interessa pouco à China. Exceto do ponto de vista que por enquanto nos interessa a todos, que é a questão dos recursos energéticos. Eu não quero ir até ao ponto a que foi Yuval Harari, um pensador tão na moda hoje em dia, quando de uma maneira, enfim, naturalmente caricatural, disse que a Rússia não passava de uma estação de serviço com 6.500 ogivas nucleares. É um exagero de imagem, mas é uma imagem, mas naturalmente que a Rússia hoje tem uma posição de prevalência muito significativa no mercado da energia e, portanto, todo mundo, sem exceção, vai passar por uma transição energética. E isso já estava no ar por razões da influência dos combustíveis fósseis na alteração climática e absolutamente temos que travar as alterações climáticas que estão em curso e resolver tantas questões que se colocam na ordem ambiental. Isso agora está também um pouco facilitado porque os Estados Unidos voltaram aos termos do Acordo de Paris e, portanto, com todo o seu peso ajudaram nisso, mas essa transição energética vai demorar tempo, não se faz do pé para a mão e vai trazendo custos. Isso tem que ser assumido. É bom que as lideranças dos países, nomeadamente ocidentais, digam que há aqui uma balança que é menos dependência Rússia, mas mais custo nos combustíveis. Ou então, como é que se quiser pensar de outra maneira, que se peça de outra maneira. Mas isso também tem que ser conduzido, peço desculpa estar um pouco a voltar ao princípio, nunca perdendo de vista que mesmo sem esta situação que foi criada, o propósito, nomeadamente europeu, era descarbonizarmos a Europa, abandonarmos os combustíveis fósseis. E, portanto... Voltando à ameaça nuclear militar, não deveria haver uma maior mobilização por parte do Ocidente relativamente a um possível ataque nuclear? À semelhança do que sucedeu durante a Guerra Fria, em que as pessoas estavam informadas em relação ao que fazer em caso de um ataque? Sabe que essa matéria é sempre muito controversa, porque há uma diferença muito estreita entre informar e criar alarme.
E é preciso ponderar isso muito bem. Em Portugal nós temos órgãos que acompanham isso. Não só do ponto de vista do risco estratégico que temos, nomeadamente o Sistema de Informações Estratégicas da Defesa, a relação corrente com os nossos parceiros, que dispõem até de outros recursos de informação estratégica que nós não dispomos, nomeadamente dos satélites, aviação não tripulada, etc. Mas do ponto de vista da proteção da população e da organização da população para uma situação dessas, também há órgãos em Portugal que o fazem. Só que a diferença é muito estreita, como disse, e uma linha muito tenue entre informar para prevenir ou criar alarme. Claro. E o alarme é detestável. O que é preciso é que esses órgãos que existem estejam a funcionar. Exatamente. Por outro lado, também... Talvez não dá também um sinal político ao adversário. Do ponto de vista psicológico, é bom não se criar uma ideia de que, afinal, não é tão impossível assim o emprego de armas nucleares. O emprego de armas nucleares tem que ser visto como uma coisa impensável. Como uma coisa completamente impensável. E tem que ser visto assim por toda a gente. Portugal tem um plano de contingência para um ataque nuclear? Não sei responder. Continuando em Portugal, os meios militares são suficientes e estão em condições para defender o território nacional ou para apoiar as alianças em que o país está inserido? Os meios militares portugueses são vocacionados para essas duas coisas. As missões militares portuguesas cumprem-se no âmbito nacional e no âmbito internacional. No âmbito internacional entenda-se das alianças, em primeiríssimo lugar a NATO, também a União Europeia e, no quadro geral, também das Nações Unidas. Em âmbito nacional, porque é evidente, a primeira responsabilidade das Forças Armadas Portuguesas é a defesa militar da República, considerada na sua ligação com a preservação da independência, da soberania e da integridade territorial. Mas nós temos absoluta consciência que Portugal, como qualquer outro Estado do mundo, jamais será capaz, nas condições do mundo de hoje, de assegurar isso de uma forma autónoma, perfeitamente autárcica. Isso é assegurável na complementaridade com outros. E é por isso que nós somos membros da NATO e subscrevemos com grande vigor e comprometemos com grande vigor com o seu artigo 5º, que é de facto o artigo core da aliança, ataque contra um, ataque contra todos. Se Portugal fosse atacado, os lituanos vinham-nos defender, e se os lituanos forem atacados, nós iremos defender. Mas não haverá uma falta de investimento nas Forças Armadas Portuguesas? Em particular, no tempo pós-Troika, tem havido bastante desatenção e desinvestimento nas Forças Armadas Portuguesas. Eu creio, e aliás, de uma forma geral, pode mesmo dizer-se nas Forças Armadas das Generalidades dos países europeus. Mas eu creio que estamos num caminho e num contexto para dar passos no sentido de ultrapassar isso. Há, sabe, a velha fórmula e a velha abordagem de que os países se deviam comprometer a fazer, não chamo de despesas, fazer investimentos em defesa da ordem dos 2% do PIB. A defesa é uma das mais importantes políticas públicas que um país pode ter e, portanto, o que se gasta nelas tem exatamente esse sentido de investimento em termos públicos, e os países recentemente, embora isso seja um compromisso que já vem de há alguns anos atrás, reforçaram esse compromisso, e o próprio governo português, imediatamente anterior, que foi agora substituído, o fez, e estou absolutamente certo que este governo que entrou em funções agora o fará, só que é bom que a regra não fique por aí. É bom que a regra seja aquela que também tinha sido a adenda feita em 2014, que é, ok, 2% do PIB, mas com a garantia que desse montante que se aplica na defesa, 20% vai para investimento em capacidades. Ou seja, correção e superação de deficiências de capacidades, em capacidades que Portugal não tem ou não tem nas melhores condições. Isso é absolutamente imperativo. Ser 2% do PIB, ou 5% do PIB, ou 1% do PIB, e ser mal gasto, é igual. Okay? 2% do PIB parece ser um indicador razoável, mas o que é indispensável é que seja bem aplicado. Considera que existem generais a mais no exército português? Não. Considero que neste momento nós temos efetivos a menos. Sabe, as Forças Armadas, mais e mais, são Forças Armadas de quadros. Porquê? Por causa da razão tecnológica. Eu não vou discutir se temos um a mais, ou dois a mais, ou três a mais, ou meia dúzia a mais. Isso é uma discussão que eu neste momento não sei ter. Sei, sim, que isso é organizado e estruturado com muito critério e com muito sentido da contenção.
Mas tem que se perceber que as Forças Armadas modernas, pela tecnologia que utilizam, são mais, já não são aquele velho modelo de mão de obra intensiva. São uma coisa diversa. E, portanto, a proporção quadros-tropas não pode ser lida à luz da proporção quadros-tropas que nós estávamos habituados, desde Clausewitz, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Agora é outra coisa. Acha que décadas de paz na Europa tornou as nações europeias, digamos, entre aspas, moles? Não acho. As nações europeias continuam a vibrar, até com fenómenos tão, enfim, banais. Mas descuraram um bocado o orçamento, descuraram, depois do fim da Guerra Fria, criou-se a ideia absolutamente perigosa e com consequências negativas, hoje à vista de todos, dos peace dividends. E isso levou ao desinvestimento nas políticas. Como se a guerra só acontecesse noutros locais. Como se a guerra tivesse para todo sempre desaparecido da Europa. E eu acho que era razoável a expectativa que a guerra, e a guerra de conquista, tivesse desaparecido da Europa, muito embora tenhamos tido aquele processo da Jugoslávia, da ex-Jugoslávia. Mas isso fez parte da mesma recomposição. Mas evidentemente que todos tínhamos a obrigação de ter a percepção clara de que há guerras e conflitos em muitos outros lados. E, complementando isto, todos devemos ter a ideia muito consolidada de que as ameaças hoje não são ameaças meramente entre Estados vizinhos, são sobretudo ameaças transnacionais. O terrorismo é uma ameaça transnacional. O crime organizado é também uma ameaça transnacional. Os problemas do ambiente são questões transnacionais. E para as questões transnacionais tem que se ter respostas que não são só militares, são também noutras dimensões da ação estratégica, porque também isso se sofisticou, a ação estratégica passou a ser muito mais multidimensional do que era no passado, mas sobretudo essa ação muitas vezes tem que ser conduzida à distância. A distância necessária para, tanto quanto possível, nas fontes que são a causa dos problemas potenciais, tentar preveni-los na proteção e na afirmação dos nossos interesses nacionais legítimos. Ou seja, as fronteiras portuguesas não são só hoje as fronteiras político-jurídicas que nós temos desde o Tratado de Alcanices. Falando de Olivença, as fronteiras portuguesas hoje estão também nos sítios onde se geram ameaças que a gente sabe que estão lá para ser projetadas no mundo a que nós pertencemos. Para não sofisticar muito a questão, basta olhar para o Sahel, que é aquele imenso vazio de poder aqui a poucas centenas de quilómetros da nossa casa, onde se preparam uma série de ações de crime organizado e de terrorismo que evidentemente não se preparam para serem realizadas lá. Preparam-se para serem realizadas nas nossas sociedades. Como é fronteira de Portugal hoje em dia, Bruxelas. Bruxelas é uma fronteira de todos os Estados-membros. Em que sentido? No sentido das decisões que são tomadas coletivamente na mesa das respectivas decisões. Está atrasada em termos da criação de um exército europeu? Não, o exército europeu é uma ideia puramente simbólica, que não tem, na minha perspectiva, nenhuma razão de ser. A Europa está atrasada no sentido de está atrasada em dois sentidos. O primeiro sentido não tem determinadas capacidades que são absolutamente essenciais. É evidente que beneficia dos chamados acordos Berlim Plus, no quadro dos quais pode, se as circunstâncias o exigirem, pedir apoio à NATO para a superação dessas capacidades. E quando se diz NATO, quer sobretudo dizer Estados Unidos, porque os Estados da União Europeia estão também muito na NATO, 21 Estados, estão de ambos os lados. Mas é evidente que é bom atenuar essas limitações, não digo superá-las completamente, porventura será difícil, porventura até pode ser redundante, mas atenuá-las significativamente. Esse é um sinal, o primeiro sinal digamos, se quiser, de retardamento da NATO. O segundo sinal da União Europeia. O segundo sinal é que a União Europeia não desenvolveu, nunca concebeu, quanto mais desenvolveu, uma estrutura de forças. Também não há nenhum exército da NATO. Isto revela bem como esta ideia do dito exército europeu tem mais de icónico, de soundbite, de simbólico, do que de substantivo. Não, o que é bom é que, tal como os países têm compromissos de forças em graus variáveis para com a Aliança Atlântica, para proverem a respectiva estrutura de forças, haja uma coisa parecida em relação à União Europeia. Isso até agora nunca aconteceu. E será difícil de acontecer se não houver vontade, em primeiro lugar, mas eu tenho a sensação que a questão da vontade deu passos muito significativos em tempos recentes e, sobretudo, mas também
sobretudo não, mas também se o planeamento de defesa da União Europeia for muito diverso do planeamento de defesa da NATO. Não estou a dizer que a União Europeia deva replicar o planeamento de defesa da NATO, mas era muito interessante que os dois planeamentos de defesa pudessem ser próximos, porque evidentemente 21 países estão dos dois lados e Portugal não pode, ou a Dinamarca não podem ter uma pool de recursos para a NATO e uma pool de recursos para a União Europeia. Uma última pergunta, e se calhar já deverá estar a adivinhar, o regresso do serviço militar obrigatório em Portugal, o que é que acha? É a favor, contra, há benefícios, desvantagens? Eu agradeço muito essa pergunta, porque isso, e não a combinámos, mas eu agradeço muito essa pergunta, mas porque isso me permite de corrigir uma coisa que está por aí sendo espalhada e que eu, como eu, atendo afirmado, que é completamente errado. Eu não afirmei nada do que para aí tem andado a ser dito que disse. Eu acho que a questão de serviço militar obrigatório, há com certeza uma discussão teórica, podemos ter nesta universidade ou em qualquer outro centro de pensamento em termos de modelo, mas a questão de serviço militar obrigatório não é uma questão abstrata, é uma questão que se inscreve e respeita uma sociedade. E, portanto, tem que ser vista à luz das condições políticas, económicas, sociais e, naturalmente, também militares. O que eu disse, e mantenho, é que a situação que se criou na Ucrânia, até pelo lado surpreendente que teve, e também pela reação, e também um pouco estimulada pela reação dos países escandinavos, porventura vai reabrir na Europa o debate sobre isso. Se me perguntasse há um mês e meio atrás se eu pensava que havia espaço em Portugal para esse debate, eu diria que não. Por uma geração, pelo menos, esse debate não tinha lugar, não tinha espaço para ter lugar na sociedade portuguesa. E nos planos políticos, até económicos, social, por aí fora. Até porque o serviço militar obrigatório, quando acabou, e mais uma vez não estou aqui a fazer análise do modelo, o serviço militar obrigatório em Portugal, quando acabou, só podia ter acabado. Ele acabou de maneira precipitada, na justa medida em que ninguém cuidou suficientemente do day after, como infelizmente muitas vezes acontece. Mas o serviço militar obrigatório, quando acabou em Portugal, era uma coisa completamente iníqua e totalmente estúpida, e a palavra não pode ser outra. E era iníqua porque Portugal só estava a incorporar 1/3 do contingente masculino, desde logo estava a excluir a totalidade do contingente feminino, e a Constituição diz que a defesa do país é um dever, mas também é um direito de todos os portugueses, homens e mulheres. Portanto, a priori, a excluir um pouco mais de metade da nossa população, que são as mulheres, estávamos a recortar apenas, ou a incorporar apenas 1/3 do contingente masculino. E que terço é que estávamos a incorporar? O terço económico e socialmente mais desfavorecido. Que quer dizer que o serviço militar obrigatório nesse tempo era completamente iníquo do ponto de vista da sociedade portuguesa. Mas, voltando à questão, é a favor do regresso do serviço militar obrigatório ou não? Não precisamos do serviço militar obrigatório se tivermos suficientes efetivos no sistema dos voluntários e contratados. O que eu não excluo, e não se trata de ser a favor, porque eu acho que, repito, estas coisas não podem ser discutidas na base do modelo abstrato, ou de como era no meu tempo. Não estou a falar do meu, pessoal, como era no meu tempo. O que eu acho é que hoje talvez falte na sociedade portuguesa um tipo de instituição que numa fase inicial da vida dos cidadãos os ligue melhor aos seus concidadãos. Aquilo que se podia, simplificando, chamar um serviço cívico, que não tem que ser prestado nas Forças Armadas, pode ser prestado na limpeza das matas, na vigilância da floresta, no apoio a muitas coisas. E, porventura, também, uma forma, dentro desse contexto, uma forma militar, mas que não haja ilusões. Nisso não é para servir, para guarnecer o contingente militar nacional. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, eu. Foi a entrevista com Luís Valesa Pinto, ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, investigador em Relações Internacionais e professor da Universidade Autónoma. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e colocar um like na nossa página do Facebook.